relacionado mais à sua área espiritual inicialmente. Lógico que do que a gente vai falar hoje também serve para as outras áreas naturais, finanças, doenças, mas eu gostaria mais que você refletisse o que Deus tem colocado para você realmente fazer um pouquinho daquilo que o Duda falou, presentear as pessoas com o amor de Deus. Tá? Então vamos ler lá em Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e preservou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, e fez a aspersão de sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. E aí ele vai falando questão da fé, e o primeiro ponto que eu gostaria de tocar com vocês essa noite é sobre fé, sobre posicionamento. Né? Então, Deus colocou no meu coração essa analogia. Né? Como tem sido o nosso posicionamento nas situações do dia a dia? Como eu tenho me posicionado quando, de repente, Deus coloca no meu coração que eu preciso achar um novo espaço, porque a igreja está pequena para as crianças. Né? Isso aconteceu com o meu pai. Como Deus tem colocado, como a gente tem se posicionado, de repente, quando algum líder da igreja chega até você e fala, está precisando de professores para essa linha. Você não gostaria de tentar? Como tem sido o seu posicionamento? Lá no seu trabalho, de repente, com um colega seu que o Espírito Santo tocou no teu coração lá, faz uma oração por ele. Como tem sido o seu posicionamento? Será que o seu posicionamento tem sido um posicionamento de fé? Ou tem sido um posicionamento com uma mente carnal, uma mente humana do velho homem? Porque Deus tem colocado situação na vida de todos aqui, eu acredito. Né? Ele quer que a gente se supere. Ele quer que a gente se torne pessoas melhores e mais parecidas com Jesus. E é muito importante esse ponto, porque esse ponto vai desencadear uma série de consequências em que Deus vai trabalhar na nossa vida. Então medite um pouquinho sobre isso, como tem sido o seu posicionamento nas coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Será que tem sido um posicionamento como a gente leu aqui agora em Hebreus? Né? Mãe de Moisés se posicionou em fé. Moisés se posicionou em fé. Vários homens da Bíblia se posicionaram e viram as maravilhas de Deus porque se posicionaram em fé. E é um instante, né? Um segundo, porque no nosso dia, na correria do nosso dia, as coisas acontecem rápido. Então é naquele instante que você pode ou optar pela fé ou você pode recuar. Então fique atento a esses momentos, para que você possa se superar, né, como um cristão, que realmente você possa estar disposto a dar esse presente para as outras pessoas. E esse posicionamento de fé é o que vai determinar essa consequência na vida das outras pessoas. Né, eu não sei o que Deus tem colocado, mas eu acredito que cada um aí deve estar meditando agora nas coisas que de repente aconteceu agora, antes de vir para o culto. Né, que Deus colocou e de repente você não teve esse posicionamento de fé.
que você poderia ter mudado, de repente, a história de uma vida, e você negligenciou isso. Né? Então, pense um pouquinho sobre isso. E aí, vem o segundo passo. Né? A gente se posicionando em fé, isso gera uma consequência na nossa vida. Isso gera um peso maior, uma cobrança maior. Por quê? Porque às vezes eu me posiciono lá e vou ser intérprete e vou orar pelo meu colega de trabalho. O Espírito Santo colocou no meu coração que é necessário orar, está passando dificuldade, eu conheço a situação, sou próximo, e eu vou orar. Mas se eu não tiver um relacionamento com Deus, o que eu estou cheio é o que eu vou passar. Né? Então eu preciso estar bem alimentado. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso estar cheio da palavra, que é o que nos alimenta, que é o que nos faz chegar próximos e mais parecidos com Jesus. Então Deus falou comigo o seguinte: primeiro ponto, posicionamento e posicionar em fé. Segundo ponto, que a gente possa ter o comprometimento e a perseverança na palavra. Mas como isso? É realmente a gente vir para os cultos, prestar atenção na palavra, procurar praticar, né? Quando chegar em casa, meditar. De repente, aqueles que gostam de anotar, foi falado um pouquinho de Hebreus lá hoje, de fé, disso. Antes de dormir, em vez de ver o WhatsApp, em vez de ver Netflix, medite um pouquinho na palavra, se alimente um pouco mais, busque, né, que isso possa ser realmente uma prática nossa diária, porque isso é que vai nos fortalecer para que a gente consiga executar, né, não simplesmente posicionar em fé, mas dar continuidade a esse posicionamento, com comprometimento e perseverança. Por quê? Porque muitas vezes não é simplesmente uma oração, como a gente está dando exemplo aqui, não é simplesmente achar uma sede nova, né? Se posicionou em fé, de repente, meu pai lá se posicionou em fé, a gente passou aqui, viu o lugar, teve um posicionamento em fé, vamos buscar quem que é o dono, vamos ver se tem condição de alugar, né? E aí começa o comprometimento e a perseverança. Por quê? Porque não é na primeira ligação, de repente, que você consegue falar com a pessoa. De repente, o acesso a essa pessoa é mais complicado. De repente, você vai falar de Jesus para uma pessoa, você se posicionou, eu preciso compartilhar o que Jesus tem feito na minha vida. E você vai falar a primeira vez, a pessoa não quer escutar, não quer ouvir, não quer entender. E aí, se a gente não está comprometido, e se a gente não está alimentado, a gente recua, a gente desiste. Né? A história de Moisés vai nos contando esse passo a passo, e de outras pessoas importantes aqui na Bíblia também, que a gente pode utilizar nas nossas vidas. Né? Moisés, quando Deus chamou ele, falou com ele na sarça lá, ele deu um monte de desculpa e tal, e Deus foi, através da palavra, convencendo ele. E aí você imagina o processo de Moisés para retirar o povo do Egito. Como que foi um processo de posicionamento em fé, comprometimento e perseverança. Cada vez que ele ia falar com Faraó, e Faraó dava uma negativa para ele, e aí vinha a praga, e aí ele ia de novo, né? Para aqueles que conhecem a história, todas as pragas, e aí tira o povo, e aí se defronta com o mar. Mais um posicionamento de fé, comprometimento, eu acredito no que eu tenho escutado, eu sei do que eu tenho lido, do que eu tenho meditado, eu conheço meu Deus, e eu sei que Ele vai responder. Para aqueles que estiveram na reunião de casais segunda-feira, falou um pouquinho sobre Noé. 120 anos construindo a arca. Né? Você imagina o comprometimento e a perseverança de Noé. Para 120 anos, ele se posicionou. Deus falou com ele se posicionou em fé naquela terra e começou a construir a arca. E aí passa o primeiro ano, o segundo, 10, 20,
30, 120 anos comprometido e perseverando para realizar aquilo que Deus tinha de projeto na vida dele. E muitas vezes nós, eu me incluo nisso, se não for amanhã cedo, se não for à tarde, eu já estou desistindo e já vou fazer outra coisa, porque o meu Deus tem que ser um Deus miojo, instantâneo ali. Né? Um processo rápido, porque agora a gente vive na era de tecnologia, tudo muito fácil, informação, né? E as coisas precisam ser rápidas. Então Deus também precisa, Deus, agora você precisa ser mais rápido, não dá para você ser tão devagar, não. E a gente quer as coisas no nosso tempo. E não está comprometido e não persevera na palavra. Por quê? Porque não se alimenta. E aí está mirradinho, está fraquinho, não tem força para enfrentar as dificuldades. No primeiro obstáculo, já recua. Então, que a gente realmente possa utilizar tudo que tem sido falado nas reuniões aqui na igreja, né, nas reuniões de casais, e pôr em prática. Porque é só assim que a gente realmente vai conhecer o que o nosso Deus é capaz de fazer. Porque se a gente recuar, o que vai acontecer? Né? Deus tem falado isso comigo em certas situações que Ele tem colocado na minha vida, a situação vai se repetir. E aí você vai ficando, bate no problema e volta para trás. E aí Deus fala assim, então vamos de novo. Aí coloca a mesma situação na sua frente, aí você vai, bate e volta. Então, quantas vezes a gente vai ter que fazer, de repente, a primeira, a segunda série, até a gente aprender? Né? Então, é importante a gente entender isso. O processo que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Porque o que Ele espera de nós é uma superação. É a gente fazer algo diferente do que a gente tem feito. É a gente buscar mergulhar em águas mais profundas. É a gente desenvolver um relacionamento com Ele mais profundo, de mais intimidade, de mais proximidade. E um relacionamento simples, sem ritos, sem burocracia. Né? Essa palavra mesmo, a gente foi para São José, eu com a Natália, e a gente estava voltando, e ela costuma dormir, e aí eu comecei a conversar com Deus. E é um processo que é gostoso, porque conforme você vai criando essa intimidade, né, não preciso parar o carro, não preciso ajoelhar, né, não preciso estar lá no meu quarto, não preciso. O acesso é direto. E a gente tem que realmente valorizar isso. E aí eu conversando com Deus, Ele foi colocando, aí eu acordei a Natália e falei assim, preciso que você anote alguma coisa para mim aí, porque senão, né, ela acordou meio assustada, anotou. Então, o evangelho é simples. Agora, a gente precisa dar o nosso passo. A gente precisa realmente se posicionar. Sair do nosso comodismo, do nosso cotidiano e criar esse hábito novo, né? Porque a partir do momento que a gente aceitou Jesus, desceu as águas, a gente se tornou um novo homem, nasceu de novo. Mas se a gente continuar com os mesmos hábitos, a gente não vai provar o melhor dessa terra como novo homem. A gente vai ser um novo homem com hábitos de velho homem. Quanto mais a gente procurar renovar os nossos hábitos de acordo com a palavra, mais gostoso vai ficar. Mais a gente vai nos superar. Né? Mais a gente vai achar que a gente está virando um super-herói na dependência de Deus. Por quê? Porque as coisas vão começar a acontecer. Você vai convidar o seu amigo para vir para a igreja e você vai se posicionar em fé, vai orar por ele, vai se comprometer na palavra, vai começar a ler mais, porque ele está me perguntando certas coisas que eu não sei, então eu preciso buscar onde? É na palavra. E aí você vai conseguir estar cheio para você passar para ele. E aí o que vai acontecer nesse processo? Um dia ele vai vir. Por quê? Porque você fez a diferença na vida dele. Você se posicionou, se comprometeu com essa vida, se encheu da palavra
E aí não tem como, é como meu pai falou, acho que na reunião de casais, né? Vai virando um bolo dentro da pessoa, até uma hora que ela sentou aqui dentro e ela não sabe nem como ela está aqui, mas ela chegou até aqui. Porque isso é o mover de Deus, né? E isso cabe a cada um de nós, refletir realmente sobre isso, as situações que Deus tem colocado nas nossas vidas. De repente é um ministério, né? De repente, como eu falei, é dar aula para as crianças. Aí chega lá um líder lá, chega minha mãe lá e fala, ó, deixa eu ver aqui quem que não deu aulinha ainda. Sabrina, domingo a tia da escola, da salinha e tal, não vai poder vir, eu precisava que você fosse lá e ficasse com as criancinhas de 5 a 8 anos. Ah, mas eu acabei de me batizar, né? Eu gosto mais de ficar lá na cozinha, não pode ser lá? Tem um posicionamento de fé. Por quê? Porque Deus espera isso da gente. A colheita é grande, mas são poucos os que realmente têm se posicionado em fé, né, e respondido a esse chamado. E muitas vezes essa jornada do comprometimento, da perseverança é longa. A minha mãe orou pelo meu pai 4 anos, né? Deve ter alguns outros casos mais longos. Então a gente realmente precisa se alimentar, porque se a gente estiver alimentado da palavra, a gente não vai desistir no meio do caminho. A gente vai até o fim, né? E Deus tem colocado isso no meu coração realmente, que a gente possa, nessa jornada, né, a partir do momento que eu me posicionei, é possível desfrutar desse período. Não é um período só de sofrimento, né, de amargura, não. É possível desfrutar desse momento. Por quê? Porque eu me alimentando da palavra, eu conhecendo mais, eu desenvolvendo mais o meu relacionamento com Deus, tem maior prazer do que isso? Né? E aí a gente vai conseguir realmente, mesmo passando pelas dificuldades, ter a paz que excede todo entendimento. Porque a gente está bem alimentado. Né? E de repente, nesse exemplo que eu coloquei, né, orou pelo amigo lá de trabalho, perseverou, se encheu da palavra, ele questionou você tinha palavra para passar para ele, e ele veio e sentou aqui na igreja e começou a frequentar. Né? E esse processo vai gerar o que nas nossas vidas? Um processo de aprendizado. E esse aprendizado só vem através do Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso aprendizado humano, né, o nosso término dessa jornada, para a gente só é bem sucedido quando a gente realiza aquilo que a gente acha que é o certo. Mas Deus muitas vezes nos ensina não dando a resposta que a gente esperava. E aí, será que a gente está maduro o suficiente? Será que a gente realmente tem esse relacionamento para a gente saber que, de repente, não era a hora, não era o momento? Né? Que a gente é humano e vai falhar, e que agora eu aprendi com essa situação, e da próxima vez, então, eu vou tirar 10. Tirei 0 agora, mas da próxima eu vou tirar 10. Mas é o Espírito Santo que vai trabalhar no nosso coração e vai nos trazer isso. Né? Vai nos trazer esse entendimento para que a gente realmente possa aprender as coisas do reino. Porque a maioria de nós aqui está cheio das coisas desse mundo e quer que as coisas aconteçam de acordo com esse mundo. Mas a gente não é daqui, né? A gente é do céu. E a gente precisa aprender as coisas do céu, como funcionam as coisas do céu. E é o Espírito Santo, que é o Consolador, que vai nos ensinar, né, todo esse processo. Porque as situações acontecem a cada dia. A gente estava falando de exemplos mais da área espiritual, do reino, mas isso também pode acontecer na sua vida, na parte financeira, né, na parte, de repente, da sua saúde. Né? Será que quando você fica com uma dorzinha de garganta, você já fala assim, hoje eu não vou na igreja não, porque
e aí você não lê a palavra, você não medita mais? Será que é porque você está com problema financeiro que você já desiste, né? E não vem mais na igreja? Ah, Deus não está me escutando, Deus não tem me ouvido. E o comprometimento e a perseverança não passa nem perto, né? Então, que Deus realmente possa estar nos levando a nos superar. Que a gente possa se tornar, né, cada vez mais parecido com Jesus, que passou por todas as dificuldades nessa terra, se posicionou porque ele sabia o plano de Deus, e ele escolheu vir e morrer por cada um de nós, se posicionou, foi comprometido, teve perseverança, né, e nos deixou o ensinamento, né, e deixou a vida eterna para a gente. Então, que realmente a gente possa aprender, né? Queria ler com vocês mais um versículo aqui. Romanos 5, capítulo 5, do versículo 1. Amém? Tenho sido, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então aqui tem um pouquinho, um resumo, né, do que a gente falou. Fé, perseverança e o aprendizado através do Espírito Santo. Que realmente a gente possa levar isso, né, para as nossas casas hoje, meditar um pouquinho sobre isso, né, ler alguns livros aqui da Bíblia, né, ler a história de Jonas. Deus falou com Jonas, em vez dele se posicionar em fé e ir lá e ministrar a palavra de Deus para aquele povo, o que ele fez? Recuou. E aí Deus, como um pai amoroso, como faz com todos nós, foi atrás de Jonas, fez a tempestade, baleia, até que Jonas entendesse o processo. Será que hoje é necessário que Deus leve você lá para o ventre da baleia para que você entenda o que Ele quer te ensinar? Né? Porque Deus, se necessário, vai fazer isso. E Ele vai colocando situações, se a gente refletir um pouquinho sobre isso, a gente já consegue entender. Ele vai colocando situações para a gente, se a gente não foi bem, a gente repetir de novo. De novo, está passando na sua frente a chance de novo, né? O Duda contou uma história na reunião de casais que ele foi num casamento lá no civil e daqui a pouco ele estava lá e aí escutando o senhor lá que faz o casamento civil falar e tal, e aí acabou tudo e Deus incomodando o coração dele para que ele orasse, né? Faz uma oração pelo casal, acabou de casar ali, né? E incomodando ele. Né? E aí, esse segundo, você posiciona em fé e fala, vem aqui que eu vou orar. E de repente saiu. E aí agora você vai ter que orar, porque normalmente, ou quase nunca, as pessoas não recusam a oração. Né? Muito difícil. E aí você vai ter que estar o quê? Cheio da palavra. Porque o que você vai falar na oração? Né? Você precisa passar algo que vem do trono de Deus. E aí o Duda se posicionou, foi lá, orou, né, abençoou aquele casal. E aí depois da situação, ele teve um aprendizado para a vida dele. E aquele casal também levou algo bom, algo de Deus, que vai frutificar no momento certo.
né? Muitas vezes, de repente, não vai ser o Duda que vai ver frutificar, mas vai frutificar, porque a palavra é viva. E muitas vezes a gente não se posiciona em fé e deixa de colocar a sementinha ali. E aí Deus vai colocando oportunidades na nossa vida para a gente acabar com o nosso saco de semente, porque senão, né, fica com o saco de semente cheio lá. Então que realmente a gente possa refletir sobre isso. Porque depois de tudo isso ainda Jonas foi lá, falou de Jesus para aquele povo, entendeu o tratamento que Jonas teve, que Deus deu para Jonas, né? Colocou ele lá no ventre da baleia, tirou, levou ele para lá, o amor que Deus demonstrou para ele. E depois ele não teve o entendimento. Por quê? Porque ele ficou furioso, ele queria que Deus destruísse aquela cidade. E muitas vezes, se a gente tiver o pensamento humano, a gente não vai entender o ensinamento que Deus está trazendo para as nossas vidas. E a gente vai ficar bravo com Deus. Mas Deus, o carro que eu estava orando não era esse carro, era o outro carro. Mas a casa que eu queria não era 2 quartos, era 3. Mas Deus, o meu marido, era para o meu marido mudar e não eu. Mas era para minha esposa mudar e não eu. E aí a gente não consegue entender o que Deus quer nos ensinar. E aí volta de novo a mesma situação lá para trás. Então que realmente a gente possa se superar. Né, de agora em diante, a gente possa realmente refletir sobre isso e nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Amém? Era essa a palavra. Espero que vocês tenham sido alimentados. O Fabinho falou que queria ser alimentado. Espero que tenha sido alimentado. Vamos nos levantar e fazer uma oração, agradecer a Deus. Amém, ó Pai. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem falado em todo momento conosco, tem nos instruído, tem nos direcionado, ó Pai, a entender realmente o Seu projeto para nós, ó Pai. Que os nossos corações, ó Pai, possam estar atentos, ó Pai. Que realmente o Espírito Santo possa nos incomodar, ó Pai, a ponto de não conseguirmos, ó Pai, nos suportar, ó Pai. E que possamos, ó Pai, a cada dia fazer mais a Tua vontade, ó Pai. Realizar os Teus desejos nessa terra, ó Pai. Estar com os nossos ouvidos realmente atentos, ó Pai, ao Teu querer, ó Pai. Que cada vez mais possamos ser parecidos, ó Pai, com Jesus. Que possamos realmente, ó Pai, repartir, ó Pai, o que temos aprendido aqui, o que temos aprendido com o Senhor, ó Pai, com as pessoas lá fora. Que possamos, ó Pai, nos posicionarmos em fé, ó Pai. Possamos perseverar na Tua palavra, Senhor, que é o que nos alimenta, é o que nos dá força, Pai. Que realmente possamos meditar mais nela, Pai. Porque sabemos que ela é fonte, ó Pai. Ela é fonte de água inesgotável, Pai. Então realmente cuida de nós, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, ó Pai. Ensinar aquilo que o Senhor quer, ó Pai, e não o que o nosso coração deseja, ó Pai. Possamos, ó Pai, ser maduros o suficiente, ó Pai, para entender o Teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Nos usa, ó Pai. Colocamos em Tua presença, ó Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus.